E é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Reunião número 9 do nosso grupo de estudos Formadores em Ação. Seja bem-vinda, professor Alexandre, professor Ingrid, professor Dimas, professor Éder, professor Maria Lindinalva, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos, pessoal. Nossa reunião de hoje é uma reunião inteligente. Então vamos, falar um pouquinho sobre Saeb, recomposição. Tenho certeza que vocês já sabem bastante disso. Tivemos bastante conversa sobre isso nas escolas de vocês. Então, lembrando, que é importante, é essencial que vocês mantenham a câmera aberta. Por mais que eu falei que eu estou com a internet ruim aqui, e às vezes não aparece para mim, mas a própria plataforma ela consegue verificar se você está ou não com a câmera aberta. Sejam bonzinhos nesse ponto comigo. É nossa penúltima reunião, dessa jornada. Próxima jornada vai todo mundo, trabalhar conteúdos novos, então vamos fechar bem esse nosso período. Para o João, seja bem-vindo, para o Finara também seja bem-vinda. Beleza, então. A gente vai ter hoje um acolhimento da importância do planejamento, nosso mapa de conexões, nossa experiência e planejar para transformar, e o nosso compartilhamento, bom? Eu notei que para hoje apenas 3 pessoas se disponibilizaram a fazer o relato de implementação. Então, vou colocar aqui no chat, se mais alguém quiser fazer, tá bom? Porque, assim, hoje são 7 minutos. A próxima reunião, dependendo do número de pessoas, eu vou ter que diminuir bastante o tempo. Aí, vou colocar o nome de vocês ali. E lembrando que cada um que faz, coloca seu nome para fazer hoje, alguém da semana que vem vai fazer o feedback para vocês, tá bom? E para a gente iniciar nosso acolhimento, lembra que a gente trabalhou na nossa segunda reunião da jornada em um documentozinho, igual esse que está aqui no canto superior direito, o percurso de ações para o SAER. E esse nosso percurso aqui, a gente planejou as ações que a escola já estava fazendo, já fez, a que ela estava fazendo e a que nós iríamos tentar fazer. Então, voltando nesse documento lá no arquivo de vocês, busquem lá no Drive, prometeu a fazer. Nós realmente conseguimos fazer? Vocês lembram que você escreve? Quem quiser abrir o documento lá, puder abrir o documento, deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou achar o meu, eu também fiz como cursista. E eu tenho o meu salvo aqui no meu Drive. Aqui, vim em apresentações, e o meu é uma cópia. Esse mesmo, cópia. Em ação, acho que esse último aqui. Eu não consegui abrir também hoje à tarde. Eu cheguei até a pedir para poder trabalhar nele, professor. É que se você entregou ele, mas eu acho que não, porque cada um fez uma cópia para si mesmo. Então, se você fez a sua cópia, ele é seu. Tá? E eu, por fim, eu fiz uma cópia daquele, que eu não consegui editar aquele, e eu fiz uma cópia, estou fazendo naquela cópia, depois não... Eu excluo aquele, ponho a cópia, depois... Tranquilo, pode deixar isso mesmo no seu drive, tá bom? Tá ok. Então, ó, deixa eu vir aqui. Esse aqui é o meu, então, né? Deixa eu ver se esse aqui é o meu ou de algum de vocês. Esse aqui, então, a gente trabalhou, tá? Então, por exemplo, coloquei que eu utilizei quizzes,
competição, conteúdo sobre o SAEB, usa o Splash, para dar aula do plano cartesiano, o físico, chamado Caça ao Tesouro, tá? Esse aqui acho que é de algum cursista meu. O meu não está aqui. E fizemos várias atividades ali, né, planejadas para esse trimestre. O que você, como professor, ia fazer, não? Onde você estava. Então, ó, esse colega que colocou que estava feito. Deixa eu abrir para ver melhor. Que foi feita uma divulgação nos meios locais, né, nas rádios, na rádio comunitária, rede social da escola, NRE. A minha escola mesmo tem um Instagram da escola, que é a turma do 8º ano que cuida. E eles que tem a professora deles lá de. Não lembrar o nome da disciplina agora. Agora não lembro o nome da disciplina deles. Mas é uma disciplina diferente, diversificada, que eles trabalham daí, né, sobre as coisas da escola, né? Então, eles tinham um jornal e agora eles têm um Instagram. E eles vinham postando sobre o SAEB, olha, tantos dias para avaliação do SAEB, tantos dias, né, para simulado do SAEB, tudo isso eles estão postando. O mural de habilidades com os escritores trabalhados. Esse aqui, ó, eu sei que eu copiei por causa dessa atividade aqui, ó, porque eu apliquei na minha escola. Então, eu sou PCA, né, de exatas, e concluí vocês antes, e sempre a gente tem a reunião quinzenal ou semanal com os PCAs, e nós decidimos assim, olha, agora no mês de junho, tá, passou, Ana, nós vamos escolher um descritor de português e um descritor de matemática, e todos os profs vão trabalhar esses escritores na sua disciplina, conforme puder, né? Por exemplo, eu, de programação robótica, trabalho no escritor de matemática, mas em história, que também sou eu que dou aula, eu vou trabalhar de português. E vamos tentar encaixar esses escritores nas nossas disciplinas, né, para auxiliar o colega. E fizemos um mural, grandão, colocamos assim, ó, a professora a pedagoga da escola fez um cartaz grandão, bonito, no mural e colocou lá, escritores da semana, português e matemática. Aí a gente estava encaixando lá, escritor tal, essa habilidade de escritor tal, essa habilidade. E todos os profs trabalharam com isso. Bem legal, porque os alunos acabaram gostando, acabaram percebendo que, olha, na disciplina de português eu não consegui entender, mas na disciplina de história, a gente trabalhou esse conteúdo ali de uma maneira um pouco diferente, deu certo. Do plano cartesiano, não entendi. Mas além de programação em robótica, quando a gente trabalhou o eixo X e Y, eu acabei entendendo, acabou dando certo. Então, essa foi uma ideia da nossa escola. E a reunião com os pais, né, e o banco de escritores. Na escola de vocês, pessoal, o que foi feito? O que foi feito? Nenhuma escola fez nada. Eu vou ligar para os diretores dessa escola, vem. A gente fala o dia inteiro nisso. O tempo todo é só de um lado para o outro, é Meet, né, virou algo do cotidiano, a gente nem acaba nem se lembrando de tudo, de todas as ações, porque é no dia a dia bastante coisas. Pessoal, E o mas que e o que a gente tem cobrado bastante é fazer aquela lista, que cada professor, né, adote um descritor. Isso na minha escola tá sendo bem, nas escolas que eu atuo, de adotar um descritor, cada um numa disciplina, e trabalhar ele durante as aulas. Isso está sendo cobrado bastante. Fora isso, também, durante o planejamento, a gente decidiu umas ações pautadas sobre o SAEB, de nós trabalhar de forma interdisciplinar. Eu mesmo hoje deixei a programação de lado nos nono ano e trabalhei português com eles, né? Levei lá para fazer o infográfico no Canvas,
Genial. Então, a escola nós estamos ajudando dessa forma aí, de forma interdisciplinar, ver as dificuldades, o que precisa, e a gente tá tentando, né, fazer com que chegue ao objetivo final. E a palavra principal, professor, que você falou para nós é o planejamento. E aí, eu vou dizer para vocês assim, tem um lado bom e ruim nessa questão, porque ao mesmo tempo que um planejamento que dê certo, ele acaba virando para nós uma muleta, a gente acaba ficando em cima dele por vários e vários. Tenho certeza que vocês conhecem aquele professor que ele fez o planejamento do ano todo da sua turma. E todo ano ele só vai lá e repete a mesma atividade. Eu lembro que quando eu era aluno, tinha uma professora de geografia. A professora dava aula para mim. Todo ano ela dava o mesmo conteúdo para as turmas dela. Aí o que eu percebi de fazer assim, ó, poxa, se todo ano ela faz a mesma coisa, estava na 7ª série, atual 8º ano. Eu falei assim, então beleza, vou conversar com um coleguinha meu da turma da frente, para ano que vem ele me dar o caderno dele. Dito e feito, ele me deu o caderno dele, eu já tinha todas prontas no meu caderno. Porque ela fazia as mesmas atividades, nos mesmos períodos, todos certinho. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, a mesma coisa. Nunca replanejava, era sempre a mesma atividade. E era o mesmo nível, né? Então, e aí? Esse planejamento, né, que a gente está trabalhando um pouco na recomposição, ele não pode ser feito com muleta. A gente não pode carregar o nosso planejamento como muleta. Ah, eu planejei lá no início do ano tal coisa assim, e não deu certo, a gente tem que mudar. Mas também tem um outro lado. Tem muitos professores que estão entrando agora, que eu estou vendo, e eu sou professor há 10 anos, então eu já posso falar dos que estão chegando agora, que não fazem planejamento algum. Estão utilizando aqui os slides da CED como muleta. Ah, chego lá, dou minha aula, abro o slide, dou minha aulinha, pronto. E o planejamento? E, queira ou não, como que você vai querer avaliar o seu aluno se você não conseguiu planejar essa aula? Se você não conseguiu pensar nessa aula? Nós muitas vezes pedimos para os alunos pensarem em tantas coisas, né? Mas eu não consigo chegar e pensar na minha aula que eu quero dar para esse aluno. Será que eu posso cobrar dele alguma coisa? Então, nosso objetivo de hoje: reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. Inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Pessoal, só der umas cortadas, tá? Vieram mexer na minha internet hoje de manhã e ao invés de arrumar, eles estragaram mais ela ainda. Então, assim, tá bem difícil hoje de conseguir meteram na minha fibra ótica, na minha internet, tá bem ruimzinha hoje. Aproveito que na próxima reunião vai ter que organizar. Se caso eu cair, eu volto pelo celular, tá bom? Não se preocupe com isso. Então, a importância de planejar. O planejamento é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recompõe a sua aprendizagem. Antigamente, né, a gente conheceu, era normal a gente vir e fazer um planejamento voltado à turma. Ah, planejamento para eles. Ah, a turma tem 4 ou 5 bagunceiros. Beleza, mas eu faço planejamento geral e esses 4 ou 5 bagunceiros ali eu sou um pouco mais bravo com eles. Agora não. Nosso planejamento também é voltado a cada estudante. Eu tenho que transformar o planejamento para que ele seja efetivo para cada um dos estudantes da sala de aula. Meu Deus, professor, eu tenho 25 alunos, tenho 30 alunos, tenho quase 40 alunos, como eu faço isso? E aí a gente tem que realmente... E vamos pensar assim,
nós temos hoje em dia vários, já tinha antes, tá? Mas a gente tem hoje várias pessoas com TEA, e entre outros, né? Entre outros tipos de laudo, que precisam de um planejamento diferente, diversificado. E aí, como que eu trabalho com isso, pessoal? Como que eu vou fazer esse planejamento de uma maneira diversificada se eu não estou nem planejando a minha aula? Ou se eu sou lá aquele professorzinho que está todo ano o mesmo planejamento? A forma de trabalhar também tem que mudar. Então, este aluno aqui, ele tem uma dificuldade maior em matemática. Personalizar intervenções para cada estudante. Tá bom? A gente vai personalizar para cada estudante. Professor, eu não tenho tempo, mas eu tenho certeza que a sua escola tem algum professor de apoio ali, um painel, alguém que possa te ajudar a, neste momento, conseguir trabalhar com esse estudante. Ou a pedagoga, a função dela também é te ajudar nisso. Focar nas habilidades essenciais e acompanhar as ações desenvolvidas pela escola, pessoal. Alguém tem algo a falar sobre isso? Eu sei, né? Eu sei, poxa, professor, mas eu não tenho. Eu até ouvi esse dia na escola, o professor mais velho falando que eu não tenho culpa de ter acontecido a pandemia. Culpa dos outros professores que não ensinaram. Mas vamos pensar assim: aqui no nosso mapa, né, que a gente trabalhou com as ações da escola. Eu não vou me sacrificar em dar um pouquinho de mim para isso. Em tentar, né, nesse percurso aqui, fazer alguma coisa. Então, das ações que você planejou, qual que teve mais destaque em seu contexto de atuação? O professor Heller falou da dele, né? Alguém mais a compartilhar? Qual ação a sua escola fez que você teve assim, poxa, esse aqui deu certo? Nenhuma escola fez nenhuma ação, pessoal. Ou nenhuma deu certo? Tem uma escola que eu estou trabalhando que eles pediu para a gente focar bastante na interpretação. Principalmente, sempre resolução de problemas em matemática ou nas outras disciplinas, sempre trabalhar com texto para os alunos lerem e tentar interpretar. Para eles já pegar, porque eles estavam muito fracos na interpretação. Principalmente de questão, eles não sabiam o que a questão estava pedindo, então eles pediu para focar na interpretação. Ótimo, professor Alexandre. Então, uma das escolas, né, que eu fiz estudo de planejamento, eles decidiram, por exemplo, fazer semana de prova, as pedagogas vão olhar as provas e o foco é fazer provas com um perfil, assim, tipo de prova Paraná, da prova Saeb, para ter, não ser questões tão objetivas, ter questão com contextualização, aqueles textos todos, para ver se a gente reforça essa ideia da interpretação mesmo. Então, a gente vai começar a fazer agora para esse próximo trimestre, por isso eu não sei se vai dar certo para todo mundo, né, para todas as disciplinas, mas que eles tenham, que eles querem que tenha uma prova mais parecida com as provas que são aplicadas, um Enem, um vestibular, uma prova Paraná, uma prova Saeb, qualquer prova, né, para que os alunos já estejam acostumados. Eu acho que é aquele negócio que você falou, né? O professor dá sempre a mesma prova, já sabe o caminho para que o aluno tire nota, é tirar nota, não aprender. E aí fica aquela coisa mais, tipo, qual que é o nome disso? Qual que é o nome daquilo? O aluno não precisa pensar para fazer a questão, né? E assim, para mim, a sua explicação, vamos explicar, pessoal, só parar um pouquinho. Professor ele tem muito essa mania, assim, professor como vocês, de sempre a culpa é dos outros. É igual aqueles aluninhos, criancinha, quando tá brigando. Fulano, quem fez isso? Não, fui eu, foi o Ciclano, Luciano. A culpa sempre é do professor do ano passado, a culpa é sempre do governo, a culpa é sempre da direção da escola, a culpa é sempre dos pais dos alunos, a culpa é sempre dos alunos. Mas e a nossa culpa? Aonde? Ou quer dizer que estamos em todo o contexto
universal está errado e a gente está certo. Tem que pensar, né? E a gente muitas vezes faz isso. E é normal. Na sala de aula a gente faz isso várias vezes. Que parece que todo mundo está contra a gente. Nós somos os, vamos fazer esses coitadinhos da situação. Meu Deus, eu agora vou ter que me virar com esse aluno que não sabe nem escrever por causa disso. Mas é só você? Se você não ensinar ele a escrever, quem que vai se desenvolver de uma maneira prejudicada? É você? Então, assim, voltando nisso aqui, ó, que a gente já viu na reunião número 2. Poxa, eu olho para cá e falo, poxa, meus alunos ali, eles realmente perderam algo essencial da educação dele nesse período. E eu vou falar por mim, professor Juvenal, dando aula de história no 9º ano. E eu, né, falando para eles assim, ô fulana, lê para mim tal trecho. E ela leu lá, durante a Segunda Guerra Mundial foi feito uns trabalhos que foram revistas do conteúdo do século, e ela falou, XVI. Eu olhei para ela, como assim você não sabe números romanos? Isso é conteúdo que você aprende lá no municipal. Aí, de repente, opa, calma aí. Onde ela deveria ter aprendido, ó aqui, ó. Ser sinceros. Professor, lá na época da pandemia, 4º, 5º ano, 6º ano, eu vou ensinar números romanos ou eu vou ensinar meu aluno a ler, escrever, a tentar entender um texto, a trabalhar um conteúdo que seja um pouquinho mais essencial? Eu vou trabalhar o conteúdo, números romanos de lá. Pensa no professor de matemática aqui, ó. Tem números romanos na 4ª e 5ª série é de matemática. Eu vou tirar, eu mando uma atividade a cada 15 dias para o meu aluno. Eu vou mandar uma atividade para ele de números romanos, em que possivelmente o pai não sabe explicar em casa, em que possivelmente o aluno também não sabe, e aí eu não tenho como... Ou eu vou mandar para ele umas continhas, umas atividades para ele de interpretação de texto, para ele realmente focar naquilo. Eu vou trabalhar com interpretação de texto. E para quem tem que reensinar esses alunos números romanos? 7º, 8º e 9º. Então, eu, agora, no 9º ano de História, estou revendo conteúdos aqui, ó, 6º e 7º. Por exemplo, Roma, Egito, Grécia, eles não têm conhecimento quase nenhum. Eles lembram o principal, porque foi o que a gente conseguiu trabalhar com eles. Mas as outras partes da disciplina, tem como. E pensa, então, o nosso 9º ano, né, que está aqui, no conteúdo de matemática e português. O que eles perderam? Quem trabalhou em município sabe que a 5ª série e a 4ª série é onde os alunos aprendem a interpretar textos. É onde a gente trabalha com eles interpretação de texto, trabalha com eles divisão, trabalha com eles tabuada, um pouquinho das mais difíceis. Trabalha com eles uma matemática um pouquinho mais avançada. Trabalhar muitos conceitos que a gente vai ocupar aqui no 9º ano. Mas eles não tiveram isso aqui, pessoal. E aí, falando isso numa reunião, eu fui falou assim, mas isso não é culpa minha. Realmente. Não é culpa dos alunos, não é culpa do governo. Não tiveram. E aí, a gente vai deixar eles sem saber? Eles estão agora na nossa turma. São nossos alunos. A gente vai ficar reclamando do passado ou vai, este ano, tentar mudar alguma coisa? E até porque o prof, é o seguinte, a prof dá aula para o 1º, 2º e 3º ano de ensino médio também. Se você não ensinar ele este ano, vai ter que ensinar ele ano que vem, ou no outro. Até o 3º ano ele vai ser um aluno.
Então, ou você foca em ensinar ele agora, ou vai ter que passar o resto dos outros anos com ele sem, ou tentar ensinar ele, ou sem ensinar ele esse conteúdo. Então, quando a gente trabalha, pessoal, a questão de planejamento, de organização, é com esse objetivo. Nossos alunos, eles necessitam de um apoio. E, realmente, o apoio que a gente tem que dar para eles é um apoio muito grande, porque eles perderam algo que não é culpa deles ter perdido aquele conteúdo, aquele componente, aquela aprendizagem, aquela habilidade. Claro, as habilidades que os alunos têm que ter. E aí, acontece com o seguinte, a matemática, ela vai ensinar para os alunos plano cartesiano. Os alunos não querem aprender plano cartesiano em matemática, porque, eles já não gostam da prof, porque eles acham matemática ruim. Já não gostam da prof. Aí, eles vão aprender plano cartesiano com a prof. Então, mas lá na minha aula de programação em robótica, por que eu não posso parar um pouquinho a aula, pessoal? Ó, plano cartesiano aqui, vamos ver aqui certinhos? Uma coisa legal que eu fiz para quem tem a possibilidade de fazer na escola, eu levei o projetor para a sala de aula e botei um sketch no quadro negro lá. E botei o meu gatinho, o sketch bem no meio da tela. E, pessoal, agora plano cartesiano. Se eu mover... professor, vai apertar um lado. Vamos ver? Bandeirinha verde, o gatinho andava. Pessoal, e se eu mover tantos Y? Ele vai para um lugar. Então, ó, o plano cartesiano. Eixo X de Y. De alguma forma eles vão conseguir entender. Igual fala assim, nos joguinhos que jogam muito, o famoso Minecraft. Eles se encontram por coordenadas. Ali no componente, na aula, né? Entender. Mas eles sabem como isso é importante na vida deles. E agora, pessoal, para a gente continuar, não vai ficar só uma fala minha o resto da noite aqui. Nós temos o nosso mapa de planejamento, tá bom? Então, agora vamos compartilhar nossas experiências e fortalecer o entendimento de que um bom planejamento desenvolve o aprendizado do estudante. Aqui nesse mapinha, pessoal, aqui, ó, nosso PDF, ele tá lento, tá? Para vocês que ele tá bem lento, porque tem bastante profetizando. Mas a ideia é o quê? É nosso cidade, se possível colocar a nossa rua, nosso colégio bonitinho, e qual é a ação que a gente está desenvolvendo dentro, né, com esse objetivo de recomposição da aprendizagem. Vou tentar aumentar aqui a tela. Aqui está bem lento mesmo. Teve alguns professores que vão para fora do Paraná. Acho que são professores. Deixa eu tentar ver se consigo aumentar mais a tela. Aí. Aí diminuiu. Ele está bem carregado mesmo, pessoal. Tá, espera. Deixa eu tentar aumentar ele de novo. Mas vou colocar ele no chat para vocês. O objetivo de vocês é o quê? Vir aqui no canto inferior direito. Apertar ali, ó. Vai abrir essa telinha. Você vai digitar a sua cidade. Por exemplo, estou morando hoje em Lindoeste. Vamos ver se vai aparecer ali. Lindoeste, Paraná. Se eu colocar um traço, eu consigo colocar até a rua da minha escola. Rua Padre Anchieta. Vamos ver se você vai achar. Aí, ó. A rua Padre Anchieta da minha escola. Apertei aqui.
ele vai me dar uma opção de escrever qual ação a minha escola está desenvolvendo, ou eu estou desenvolvendo como professor daquela escola. Bom, eu vou tentar. Deixa eu mandar um link para vocês primeiro, que está bem travado aqui. Tentem, pessoal, fazer depois, tá? Porque acho que agora não vai dar certo. Se conseguir abrir, porque está bem cheia a rede. Tá aí no chat no Zoom. E também tem, pessoal, vou mandar para vocês um tutorial de como preencher, tá? Para vocês poderem fazer depois, caso precisem. Mas no meu ali apareceu, ó, Rua Parachita, Oeste, e vou colocar aqui o que eu fiz. Bom, no meu caso, eu vou tentar aumentar aqui a minha tela. Se der certo. Ó. Então aqui está o mapa do Paraná, ó, todo cheio de pontinhos. Deixa eu achar minha cidade aqui, para vocês verem. Vai diminuir tudo de novo. Ó. Oeste, aqui na cidade. Então, quando eu apertei lá, ele vai mandar um pontinho para cá, tá bom? Eu consigo mudar a cor do pontinho, bonitinho. Ó. Eu morava, para quem quer saber onde eu morava, Santa Teresa do Oeste, a cidade aqui, é maior. Me mudei nas férias para Indoeste. Minha cidade ela é próxima ao nosso parque, né, nacional, né? Então, tu coloca certinho, pessoal, né? Bonitinho ali. Quais são as ações que a escola fez, né? Ah, minha escola fez um mapa com os escritores. Eu, na minha sala de aula, realizei uma atividade utilizando o descritor de matemática. Tá? Podem colocar, tá bom? E, pessoal, isso é importante porque o estado inteiro está vendo. Tá? Esse aqui é um documento que todos os formadores estão utilizando o mesmo. Por isso que demora tanto para carregar. Tá? E é o nosso estado como está. Praticamente todas as cidades do estado estão fazendo alguma atividade de recomposição, voltada ao SAEB, algo assim. Então, é legal para a gente também, né, mostrar o caminho que a nossa escola está realizando, para que a gente consiga ver, ó, eu consigo vir aqui, se quiser, acho que hoje não, porque está bem carregado, mas eu consigo abrir de outros colégios, ver o que um outro colégio fez. Ó, vamos pegar aqui onde eu nasci, ó, professor Jean, aqui onde eu nasci, ó, Janiópolis. Olha lá, ó. Escola estadual Dom Pedro II, o professor Jean dava nesse colégio aqui, pessoal. De todos os percursos e estratégias mais significantes que chamou a atenção foram a implementação da formação continuada dos professores, atividade em duplas e trabalho em grupos de leitura e escrita. Aqui, ó. O Acre. Então, a gente consegue ver, né, de cada cidade certinho. Você consegue ver da sua cidade, onde você trabalha também. Então, é algo legal de a gente poder hoje. Opa, minha internet deu uma caída aqui, desculpa, voltei. Então, a nossa experiência, pessoal, no encontro, né? No encontro com o outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. Cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, cursistas, queremos muito ouvir suas contribuições. Elas farão toda a diferença nas nossas ações futuras. E agora, pessoal, peço para vocês, né, que vocês coloquem aqui no chat, né, alguma ação, uma palavra, algo assim sobre como que foi esse período de recomposição para vocês. Ah, professor, foi ali um período de muito, podemos dizer assim, de muito trabalho em conjunto com os colegas,
Foi um período ali que eu tive que me esforçar para aprender mais. Foi um período que eu tive que sair da casinha, né, para aprender a trabalhar aquele escritor na minha disciplina. Então, coloquem aqui no chat, por favor. Como foi, não, né? Como está sendo, né? O professor Camilo colocou que é um período de ideias e aprendizado. Isso mesmo. A professora Ingrid troca de experiências e aprendizagem, isso. Professor Jean, trabalho em equipe, isso é o essencial, professor. Maria Reginalva, parcerias, isso. Professor Cíntia, desafios e aprendizagem. Professor Rodinei, compartilhamento de experiências e aprendizagem. Professor Alexandre, muito estudo, aperfeiçoamento e parcerias. Professor João, aprendizagem e agir com propósito. Fechou? Então, pessoal, a gente conseguiu ver que realmente esse período para nós, sim, não vou mentir, ele é um período um pouco mais intenso de trabalho, um pouco mais, que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de dificuldade até mesmo de fazer, de organizar as coisas. Eu sou um professor extremamente introvertido, então não sou muito de conversar na escola, mais de ficar na minha, de me organizar, né? E aí me botaram de PCA, então eu tenho que ir lá e falar com os meus colegas, meus pares. Então, isso acabou trazendo para mim mudanças também no meu dia a dia, na minha forma de ver a escola. Vim morar, qual foi na última reunião? Eu morava numa outra cidade, eu morei já na cidade que eu moro hoje, no Oeste, né? Eu cresci aqui, mas eu morava em outro bairro. Então, eu dava aula num bairro e morava em outro. Tranquilo. Fui morar numa outra cidade e voltei a morar no mesmo bairro que eu dou aula. É muito. Ao mesmo tempo que às vezes é legal, às vezes fica meio tipo, poxa, eu vejo um aluno todo dia, de segunda a segunda. Meu vizinho é aluno, o vizinho da frente também é aluno. Saio na rua, os alunos estão jogando bola na frente de casa. Né? Então, é um período assim, que a gente está trabalhando com eles que torna a gente mais essencial para eles, mas também é um pouquinho de dificuldade. A gente trabalhar, né, às vezes, conteúdos que a gente não está preparado para isso, com habilidade bem lá de matemática, de português, que a gente não esperava, né, trabalhar com essa habilidade neste ano, e a gente tem que acabar se virando. Então, planejar para transformar. Planejamento é a bússola que orienta a nossa prática. A finalidade de cada ação pedagógica. O aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição da aprendizagem dos nossos alunos. Estamos trabalhando hoje sobre planejamento e recomposição. Vamos trabalhar também, pessoal, tá? Agora, os nossos relatos de implementação. Bom? E aí eu vou falar para vocês, apenas 3 professores disponibilizaram de apresentar hoje. Tem mais alguém que está pronto já, que possa apresentar hoje também? Prof. Dima, João, Inara, Maria. Pessoal, senão semana que vem eu vou ser obrigado a diminuir bastante o tempo de vocês, tá? Bom, beleza, então eu vou organizar aqui a apresentação dos
os 3. E quem vai fazer o feedback deles também, tá bom? Então, Prof. Cíntia é a primeira a apresentar. O feedback dela vai ser feito pelo professor Dimas. Prof. Joanir é o segundo. Feedback para a professora Kellen. Prof. Jean. Pode falar, prof. Ô, professor, eu tinha colocado, não sei por que não apareceu. Não apareceu. Eu tô aqui para apresentar, né? Pequenininho, prof. Hã? Tá pequenininho teu nome aqui. Tá. Beleza. Vou aumentar. Aí. Prof. Jean, nosso terceiro a apresentar. A professora Alexandra faz o feedback dele. E o material de feedback, pessoal, está um pouquinho diferente nessa jornada, tá? Deixa eu só achar onde eu deixei salvo ele aqui. Aqui, ó. O nosso material de feedback é esse documento aqui, pessoal, tá bom? Então, ó, grupo de estudos formadores em ação, jornada 2, feedback principais. Vou renomear aqui o nome de quem vai apresentar. Primeira, a professora Cíntia. Então, deixa eu renomear aqui. Cíntia. Segundo, o professor Joanir. E o terceiro, professor Jean. Prof. Ingrid, Prof. Éder, podem falar? Professor, eu li rapidamente ali, eu tinha colocado meu nome, e foi impressão minha, eu não vi ele estar na lista. Não para hoje, para o próximo encontro. Não tá, prof. Eu havia colocado ele, até inclusive na acho que 13ª, 12ª, se eu não me engano, do próximo encontro. Eu vou colocar na 15ª, pode ser? Ok, pode ser. Obrigada. Prof. Rodinei, quer falar? O meu também, se puder pôr aí na sequência. Ok. Beleza, então fechou, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar o documento aqui de feedback para vocês. Vou alterar o nome dele, feedback. Vai vir aqui, vai clicar no nome do seu professor de feedback e vai, né, escrever o nome dele, o seu nome, a data, o tema que ele fez a implementação dele, aspectos positivos que você observou, a conexão com a formação, se teve alguma coisa que a gente fez na reunião, no nosso grupo de estudos que ele puxou ali para a implementação dele, para o trabalho dele, as sugestões para o fundamento, a melhoria. Poxa, professor, na última jornada feito um robô protetor, eu preciso feito um robôzinho de material reciclável, preciso feito algo assim, bom? Pode colocar aqui. E inspirações, ó, prof, vou copiar esse conteúdo seu aqui para minha próxima jornada com os alunos, tá? Então, esse conteúdo aqui eu adorei. Bom? Para cada um deles vai abrir uma aba diferente. Deixa eu compartilhar esse link com vocês. Tá aí no chat já, então, pessoal. E compartilhamento. Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar este espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega.
E, pessoal, também vou perguntar, tá? Perguntar como é que foi, quais foram as dificuldades, né? Se teve alguma coisa que gostou mais ou que não gostou do componente, tá bom? Atualizar a página. Aí, você terá 9 minutos para realizar a apresentação. Respeite a ordem e o tempo de estar na sua apresentação. Apresente aos seus colegas informação, material que você elaborou lá no nosso Google Apresentação. Tá? Vem aqui e apresenta para os seus colegas. Respeite o momento, tá? Então, pessoal, turma, tá? Respeite o momento de cada um deles. Então, sem abrir o microfone, sem ficar mandando emoji durante a reunião, durante a fala deles, tá? Ao final da fala deles, se quiser utilizar um emoji, abrir e falar um parabéns, tá? Tranquilo. Em caso de dúvidas ou elogios, utilizem o chat. Realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado. Então, cada um vai fazer o seu próprio feedback, tá? Coloquei já o documento ali certinho, tá todo mundo organizado ali. Lembre-se, cada relato é único. Então, pessoal, por favor, tá? Sem o relato do professor tal fica melhor do que o relato do outro professor. O professor tal fez isso aqui, o outro não fez. Não, cada um é único. E participe ativamente da reunião nos momentos solicitados. Então, professora Cíntia, tudo organizado aí? Sim. Posso apresentar? Pode, professora Cíntia, então a turma é sua, 9 minutos. Aparecendo aí? Isso, Como que eu deixo grande? isso mesmo. Boa noite, pessoal. Sou a professora Cíntia. Estou um pouco nervosa, porque essa é a minha primeira vez como professora, assim, com uma sala que é minha mesmo. No ano passado eu iniciei, então tudo muito novo para mim. No ano passado eu fui apenas substituta, mas esse ano estou com as minhas turmas de 9º ano e de 1º ano com pensamento computacional, no Colégio Cívico-Militar Polivalente Carlos Domingos Silva, e eu apliquei com o pessoal do 9º ano. Então, como eu falei, é tudo muito novo para mim. E eu só consegui realizar em uma aula, porque é agrinho, é aluno com projeto de robótica, então eu estou ficando o dia inteiro no colégio para poder ajudar esses alunos, né? Me colocaram como ponto de... esqueci como que fala, da Maratona Tech. Tenho turma também participando do Desafio Liga Jovem, então é muita coisa, não cabe no planejamento, não cabe no calendário, né? Então, eu tive que utilizar apenas uma aula. Claro que não teve como finalizar o projeto, mas como os alunos do 9º ano, eles já têm bastante conhecimento em Scratch, deu para fazer bastante coisa. Então, eu comecei com eles, com uma revisão rápida, né, dos comandos, assim, principais que eles iriam utilizar. Eu não usei o StarLab, eu usei o Scratch mesmo, porque eles não têm acesso ao conteúdo do 7º, né? E eu apresentei, então, esse desafio para eles, conversei com eles para que eles planejassem a lógica, a sequência, como eu aprendi aqui no Formadores, que a gente tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado, né, dentro ali do Scratch. Então, deixei eles livres para fazer diferente do que eu estava apresentando ali nos slides, né, no Data Show. Então, expliquei para eles como eles iriam desenvolver, qual era o objetivo, deixei eles livres para executar sozinhos, mas também fiquei auxiliando, né, as dúvidas que eles tivessem. Então, eles conseguiram realizar, todos os alunos conseguiram, mesmo aqueles que têm alguma dificuldade, né, aqueles que têm TEA, e eu fui acompanhando eles, né, com os testes, os ajustes, corrigindo códigos, fui passando de um em um, para poder ver como que estava sendo. Nosso laboratório,
Esse que a gente usou é o da biblioteca, não tem computador suficiente, porque a turma tem mais de 40 alunos. Então, a gente usou os computadores e tablets também, junto com o projetor, para estar dando o apoio visual ali, explicando. Trocamos ideias e no final, né, quando faltavam alguns minutos para terminar a aula, eu pedi que eles fossem compartilhar, né, alguns projetos. Não foram todos, mas alguns alunos que se disporam aí lá na frente e mostrar o seu projeto no telão para os outros, como que tinha ficado seu robozinho, personalizado ali, né? E saiu bastante ideia criativa, e eu percebi também que eles fizeram códigos diferentes que chegaram no mesmo resultado. E ali eu percebi que foi bom para a socialização deles, e também para pensar, nossa, eu poderia ter feito desse jeito, né? Não pensei em fazer dessa forma. Então foi isso. Não sei se era isso que tinha que fazer, professor, mas estamos aí. Parabéns, prof. Isso mesmo, tá? Obrigada. E realmente, né, a gente está com mês de agosto, para quem é de programação em robótica, eu brinco que é o mês de desgosto, né, porque é muita coisa, game, conteúdos da escola, é robótica também, então, parabéns, prof. Prof, qual foi a sua maior dificuldade, assim, você falou, poxa, isso aqui me atrapalhou mesmo? Então, a dificuldade foi essa questão de estar com muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça, né? E também por ser muito aluno. Todas as salas minhas têm mais que 40 alunos e nunca tem material, né? Então, a gente tem que ficar usando ali o tablet. Ainda no 9º ano é de boa, mas primeiro ano, pensamento computacional, trabalhar JavaScript no tablet é terrível, né? Então, o meu desafio é sempre esse. A questão de material suficiente e conseguir dar atenção para todos os alunos que eu tenho. Nessa sala, especificamente, são 4 alunos com necessidades especiais, então é um desafio. Parabéns pela sua implementação. Obrigada. Acho que o já utiliza, né, um monitor para te auxiliar ali. Só à tarde. Só à tarde? Só à tarde. Esses alunos aqui que eu apliquei são os da manhã. Os da tarde, que é o 6º ano, aí o pessoal da manhã auxilia, mas de manhã é sozinha mesmo. É complicado. O prof mesmo expõe na sala, você aqui falando que é o melhor sirva monitor. Eu brinco assim porque na minha escola, o professor que vai se arrumando aqui, quando o professor Johnny vai se organizando, eu vou falando. Na minha escola, eu trabalho com programação robótica e história também. E assim, tem um dito cujo, um queridinho, um abençoado de Deus, que ele é horrível em todas as disciplinas. Ele tira vermelho em todas. Sempre. Só sempre, todos os trimestres. E isso desde o 6º ano. Por quê? Ele ama a programação robótica. E o pior, né? O pior não, o melhor para mim, mas, né? Por que ele não é assim nas outras disciplinas? Ele falou, professor, eu quero te ajudar com o 6º ano. O 6º ano veio para mim, muito difícil trabalhar. Falei, tudo bem. Aí a pedagoga utilizou. Ele não pegou, não sentou, não estudou o conteúdo do 6º ano e veio dar aula para eles. Eu junto devia ter tirado foto do querido. Ele, com carinho, com amor, com uma dedicação diferente no 6º ano. Aí eu falei, você é meu monitor agora da escola. E assim, como ele não gosta de ficar nas outras aulas, ele sempre foge e vai para a minha. Então sempre que fazem chamada, cadê fulano? Tá na sala de programação robótica. Aí vão lá e acham ele em algum cantinho lá ajudando os alunos. E foi a maneira. A pessoa é um aluno que tinha problema de agressividade, um aluno que tem vários problemas particulares dele, e na aula de programação robótica ele se achou. Então, eu falei para o professor, sim, talvez ela encontre no 9º ano um aluno que se destaque e possa auxiliar ela nesse resto de ano, porque realmente a prof deve ter uns 30 alunos, pelas fotos, acho que é mais ou menos isso. Essa sala tem 43. É que tinha os do tablet que ficou tudo pro outro canto. Então, imagina, sozinho não dá. Ele tem um nome mais independente, né? Se vocês estão, meu Deus, coitado de você. Eu não coloquei no relato, mas eu acho que vale aqui o comentário, que eu tenho um aluno nessa sala que ele tem o hiperfoco dele em dinossauro. Gente, tudo para ele é dinossauro. E eu só consigo engajar ele se eu trouxer algo de dinossauro. Então, eu acabei nem tirando foto, porque ele não gosta, mas
em vez dele fazer um robozinho aspirador, ele fez tipo um dinossauro robô aspirador, entendeu? Foi bem legal. E ótimo, prof. Parabéns pela sua apresentação, tá? Muito obrigado por compartilhar conosco. Peço então, né, o prof. Dimas já faz lá o feedback da professora, tá? O documento. E o prof. Joanir. Boa noite. Boa noite, prof. Vocês me ouvem bem aí? Vou apresentar aqui e já inicio a fala. Bom, o documento ainda não está totalmente pronto, ainda precisa de uns ajustes aqui, fazer a síntese, então eu vou ter que apresentar sem a síntese mesmo. Não deu tempo de aprontar a síntese para hoje, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Joanir, eu sou professor do Colégio Cívico-Militar Aranésio de Almeida Leite, na cidade de Jacarezinho, Núcleo de Educação de Jacarezinho, e eu implementei o conteúdo referente ao robótica, a programação robótica no 8º ano A, mas eu tenho 2 8º, 2 nonos, mas eu acabei selecionando algumas fotos e evidências do 8º A, mas foram em 4 turmas e é o mesmo projeto, né? Está previsto para o 8º ano e 9º ano. Eu não tenho 6º nem 7º, então eu não pude implementar o robô aspirador, né? Eu tive que implementar aquilo que estava previsto para as turmas de 8º e 9º, que é a criação de um protótipo em miniatura de um parquinho, né? De brinquedos de parquinho, né? De playground, né? Bom, os objetivos da aprendizagem, né, foi conhecer o conceito e funcionamento dos componentes do kit de robótica, do servomotor, jumpers e a plaquinha Arduino que faltou ali. Desenvolver as habilidades maker, porque eles precisaram também criar a estrutura dos brinquedos com palito de sorvete, cola quente, né? Eles se queimaram bastante com cola quente. Ó, um aviso aí, não deixe os seus alunos pequenos mexerem com cola quente. Eles se machucam mesmo, de propósito, às vezes. Compreender o conceito e construir circuitos elétricos utilizando uma fonte de energia para movimentar um servomotor e a placa de Arduino, né? Compreender a lógica e o funcionamento dos códigos de programação em bloco na plataforma MBlock e IDE. E as estratégias de abordagem, né, foram adotadas aí 2, né, conjugadas aí, aprendizagem baseada em projetos, que tem um projeto, uma ideia de projeto para eles desenvolverem, e aprendizagem em pares, porque eu tive que dividir eles em grupos, porque não há material para todo mundo. Na verdade, gente, não há material, eu acho que isso acontece na maioria das escolas, não há sequer material para fazer em grupos. Teve uma turma lá que eu tive que dar um jeito de comprar servomotor, para vocês terem uma ideia. A gente tinha que fazer. Essa foi uma das maiores dificuldades, talvez a maior delas foi essa, né? A gente tem uma escola que todas as turmas, cívico-militar, integral, todas as turmas têm robótica, do fundamental ao médio, né? E não há kit suficiente, não há Chromebook suficiente, não há nada suficiente, né? Então eu tive que tirar dinheiro do bolso para comprar uns servomotores para suprir algumas demandas ali de grupos, eu não estou falando nem de indivíduos, né? Tive que comprar, acho que uns quase 10 servomotores lá, fiquei com 2 e coloquei 8 na escola para funcionar. Bom, a descrição, né, trata-se de um projeto de criação de um protótipo em miniatura de brinquedos de um playground com movimentos automatizados por Arduino, né? Então, os bonequinhos, os brinquedos se movem sozinhos, né? Por programação em bloco ali, do Arduino. Então, o projeto está previsto nas aulas 10 a 16 do RCO, do primeiro trimestre ainda. Eu estou atrasado com eles, aliás, né? Porque é uma Olimpíada atrás da outra, e é sempre a gente que se torna o ponto focal, né, da escola para a aplicação dessas Olimpíadas e de tudo mais, e Maratona Tech agora, e a GRIM, e eu sou obrigado a trabalhar a GRIM, porque eu também tenho turmas de contraturno, né, de robótica, e foi uma loucura.
como a professora Cíntia falou, foi uma loucura no mês de julho e agosto. Bom, a primeira etapa ali foi de uma pesquisa bem breve ali, eu usei uma aula só para isso, porque senão a gente ia muito longe na questão teórica, né? Eles fizeram ali umas pesquisas no próprio Chromebook ali, né, a respeito dos movimentos dos tradicionais brinquedos de um playground, como a gangorra, o balanço, o gira-gira. A gente precisava necessariamente montar um parquinho inteiro, né, com vários brinquedos, mas como não tinha servomotor, a gente montou só a gangorra. Não dava para ficar desmontando e montando de novo para outra turma, né, porque o servomotor fica fixo ali, com cola quente, inclusive. Então, refletimos com os estudantes sobre a importância do espaço público de um playground nesse momento da pesquisa. Eu não registrei ainda fotos desse momento, porque estava uma loucura para organizar a sala de aula, né? Tínhamos que ter em robótica e programação, acho que a gente tinha que ter um professor auxiliar, não acho, gente? Puxa vida, né? Ou tínhamos que ter um professor de tecnologia responsável só por ajustar as tecnologias da escola para a gente poder usar sem ter que meter a mão na massa ali e consertar problemas de computadores, né? E aí a gente falou também sobre a importância do playground público, né, para uma comunidade residente ali na região, e também para o desenvolvimento de várias habilidades das crianças, né, de aprendizado, de coordenação motora, de socialização, né? A minha filha tem 9 anos hoje, ela passou boa parte da primeira infância e até o ano passado, ela toda final de semana ela queria ir para o parquinho brincar com as amigas, né? Isso auxilia muito, né? Então a gente refletiu sobre isso e eles também falaram sobre a experiência deles com o playground que tem no bairro, né? Aí a segunda etapa, né, foi de montagem do circuito elétrico do protótipo de brinquedos. Foi nesse momento que eles tiveram que montar a gangorra com cola quente, né, e que se queimaram. E, nossa, foi uma bagunça. Encheram as carteiras de cola quente, deu um maior trabalho. Peguei uma espátula para raspar tudo lá, porque senão eu ia levar uma bronca danada das mulheres que fazem a limpeza da escola, né. Beleza, e daí a gente foi para a terceira etapa, que foi a etapa da programação desses protótipos autômatos, né, das miniaturas dos brinquedos, utilizando aí a plataforma do MBlock IDE, naquela função viver, né? A gente estava previsto lá no material e eu achei meio ruim, assim, aquela função viver, mas na outra não funcionou, na função carregar código não funcionou, utilizando os códigos em linguagem de blocos, né? Então, essa foi mais ou menos as 3 etapas ali, isso durou mais ou menos umas 2 aulas para cada etapa, né? Então, demora muito mais tempo do que o previsto no RCO, e por isso que a gente sempre fica atrasado em tudo. Bom, essas aqui são algumas evidências, né, fotos, né, que eu registrei dos grupos de 3, 4 alunos trabalhando em cima, e aí eu não registrei a parte da montagem também, acabei não tendo braço para isso, né, porque ou você acode ali a cola quente derramando, ou você tira a foto, né, então... Nesse momento já estava mais tranquilo, um pouquinho, ou tinha menos aluno na escola, e aí eu pude registrar ali umas fotos e alguns vídeos já com o brinquedo funcionando, né, o protótipo do brinquedo funcionando. Tem algumas fotos aqui, e aí nos depoimentos, eu vou, pelo menos um vídeo eu vou executar aqui, para vocês acompanharem aí, deixa eu ver se eu consigo executar. Talvez fique um pouco alto. Então, projeto do parquinho funcionando, a gangorra funcionando, o Arduino e código no MBlock. Muito bem. O que você achou do trabalho, Laís? Muito legal? Legal. Laís ficou inspirada aí para participar da robótica no contraturno também. Vai ser muito bem-vinda, viu, Laís? Eu não vou me alongar muito aqui, né? Então eu vou pular alguns depoimentos, depois o professor Juvenal pode conferir lá, tem alguns outros vídeos de depoimentos dos outros alunos da turma, né? Eles gostam, né, dessa parte da mão na massa, eles gostam muito mais do que ficar na frente da tela programando em bloco, né? Eles
se engajam melhor, assim, quando eles têm que ficar mexendo com as mãos nas coisas, assim, ainda que a bagunça seja muito maior, a sujeira e o cuidado que a gente tem que ter também, eu fico doido nessas aulas, porque se a gente virou as costas, eles estão fazendo coisa errada ali, às vezes sem querer, às vezes porque tem alguns maldosos mesmo, né? Enfim. A turma do oitavo A, do oitavo B também, dos nonos, né, eles conseguiram todos eles implementar o projeto de um protótipo de gangorra, utilizando materiais do kit de robótica educacional. Os alunos aprenderam sobre movimentos físicos e brinquedos tradicionais de um playground, da importância social e educativa desses espaços públicos de lazer e convivência. Aprenderam ainda sobre o funcionamento de um circuito elétrico, bem como conheceram na prática, com a mão na massa, alguns componentes do kit de robótica, como a placa de desenvolvimento, né, do Arduino, os condutores, né, que são os jumpers, e o servomotor, né. Desenvolveram habilidades de trabalho em equipe, investigação científica, computação e programação lógica com linguagem em blocos. Não houve feedback, porque a escola está num período de transição, né? Uma diretora da escola desistiu da função dela, porque ela não aguentou o tranco. É uma escola bastante complexa ali, no sentido de disciplina, de resultados ali. É uma escola que está sendo observada todos os dias pelo núcleo de educação agora, e até encontrarem outra diretora, demorou um tempo, e a equipe pedagógica ficou completamente sobrecarregada ali, com mais coisas ainda do que já tem normalmente, né? Então, não houve possibilidade de destacarem alguém para fazer a observação, então não teve, infelizmente, aí nessa vez. Então, eu aqui fiz uma contextualização, mas eu não vou me demorar nisso aqui, porque depois o professor Juvenal confere lá, né? É uma escola de periferia, sem muito acesso a bens culturais e a oportunidades de educação de qualidade. Acho que boa parte dos nossos quadros de escolas estão nessa mesma situação, né? E eu estou apaixonado por aula de robótica, né? E eu sou formado em filosofia, nem tenho formação na área de TI, mas eu estou gostando mais de aula de robótica e programação do que de filosofia. Estou pensando até em não pegar mais aula de filosofia e lotar a minha carga horária com robótica e programação, porque é muito mais satisfatório, porque a devolutiva dos alunos é muito maior, ainda que seja... E eu gosto muito mais do fundamental, porque eles são mais engajados nesse sentido aí. Então, eu acho que faz muita diferença na vida do estudante, no desenvolvimento de muitas habilidades ali que cooperam ali para as outras disciplinas, como matemática, língua inglesa, português e tudo mais. Então, é isso, minha gente. Acho que ainda tenho que terminar aqui o documento, tá? Então, por isso que está incompleto. Obrigado. Parabéns para o Joanir, pela sua implementação, uma atividade maravilhosa. E, realmente, a realidade da maioria das nossas escolas, né? Alunos de periferia, alunos que vêm, né, sem uma estrutura familiar bem formada, né, para chegar nas escolas, e nós somos essa pinguinha de esperança para eles. E assim como o professor Johnny também falou, né, eu sou professor de História, estou em Programação e Robótica, e hoje, né, tenho a alegria de ter a maior parte da minha carga em Programação e Robótica. Eu falo assim, eu estou quase... Eu chego nele. Porque ele tem o poder de levar para a quadra, eu não posso fazer isso ainda. Mas levar para a sala de robótica está quase igual ir para a quadra já com meus alunos. Então, parabéns, prof, pelo seu relato. Prof, a questão, então, da sua maior dificuldade ali foi? A carência de recursos didáticos ali, de kit de robótica, assim, isso me deixa profundamente nervoso, profundamente bravo, viu? Desculpa, professor Juvenal, mas olha, dá vontade de mandar para aquele lugar lá, essa Secretaria de Educação, quando eles não suprem a gente com recursos didáticos necessários, né? Porque a cobrança vem, né? A cobrança vem, a gente está dando o corpo, a alma e sei lá o que aí já para fazer das tripas o coração. Que é incrível a negligência, assim, em relação ao que foi proposto esse ano para nós, né? Aumentou drasticamente a quantidade de turmas e alunos com necessidade de criar os kits ali, usar os kits, mas os kits estão desde 2023, a escola só recebeu em 2023 10 kits. De 2023 para cá, muita coisa se perdeu, se queimou,
foi extraviado, roubaram, sei lá. E é uma loucura, é uma loucura. Essa falta de suporte aí é a maior dificuldade que eu acho. Bom, eu sou professor PSS, né? Eu falo assim, muito professor de robótica até eu chegar. Eu hoje sou o que mais pega sempre nas escolas, mas até eu chegar nas escolas tinham vários professores diferentes. O componente não é ele pegando que vem mesmo, e os alunos levavam embora, os alunos estragavam, os alunos também, né? E a gente tem muito essa falta de cuidado também nas escolas, assim também como que é a falta de material. E eu concordo com o professor Joanir, falta muito material para nós. Para quem é de programação robótica, se a gente quiser fazer um trabalho bem feitinho, teria que ter feito um investimento um pouquinho maior. Um pouquinho não, é um investimento maior para nós. Pode falar, professor Joanir? Ó, uma das coisas que mais falta é jumper na configuração macho-macho. Não existe mais. E aí, o que eu tive que fazer? Eu peguei uns cabos de rede, desses cabos de internet azul, assim, geralmente azul, né? Desmontei ele, desenrolei os cabos de rede, cortei em pedaços maiores, assim, descasquei as pontas, porque eles são mais rígidos, e são de cobre, são de excelente qualidade, assim, e excelentes condutores. E agora eu estou usando esses cabos de rede, né? Improvisado ali, um material meio que improvisado, né? Porque não tem jumper, né? Muitos jumpers se perdem facilmente, né? E não tem para todo mundo. Ótimo, professor Joanir, parabéns, professor Renato. Peço, então, né, que já façam também o feedback do professor Joanir, o professor quem já vai fazer o feedback. Prof. Jean, com você. Prof. Jean caiu, será? Só um minutinho, professor, cair não. Já tá aí. Deixa eu colocar aqui. Tá todo mundo está escutando tudo certo? Apresentar. Tá aparecendo? Aí, apareceu. Só um pouquinho aqui que tá ruim a internet aqui também. Tá. Então, meu nome é Jean Muniz, né? Trabalho no Colégio Estadual Dom Pedro II, núcleo de Goiuerê. É um colégio integral, né? Então, lá eu trabalho, eu tenho 6º e 7º ano, programação em robótica, e aí em outra cidade eu vou ter ali de 6º a 9º ano, programação em robótica, que é outro colégio integral. E como o professor Joanir disse aí também, eu me identifico, né, com essa questão eu sou formado em geografia, porém, já faz aí 3 anos que eu trabalho comecei com a programação primeiro, né, e depois teve algumas mudanças, peguei robótica, esse ano é programação e robótica junto, e tentei me aprimorar aí nessa área aí, fazendo os próprios cursos da Alura, e hoje a minha 40 horas é tudo programação em robótica, né? Eu gosto bastante também. Os alunos são mais interessados, eles pedem. Esse trimestre no integral, né, não teve a programação em robótica. Ela foi só a programação, né? Não teve ali que trabalhar com os componentes de robótica no segundo trimestre. Então, eles pedem quando que eles vão para o laboratório de robótica, porque a gente tem um laboratório de robótica e o laboratório com os computadores de informática, né? Quando que a gente vai para o laboratório de robótica para estar trabalhando os projetos. Então, a minha implementação foi numa turma de 7º ano, né, de ensino fundamental. Como eu já dou aula ali, então eu utilizei as 8 aulas, né, que pedem lá no planejamento para ser trabalhado. Então trabalhei conforme, né, eu iria trabalhar, não tive que sair da minha rotina de entrar em outra sala, pedir para outra turma, pedir para algum professor. Então isso facilita, né? Pude trabalhar tranquilo, né? Iniciei ali com a aula expositiva, né?
tentando ali, falando sobre o algoritmo no cotidiano dos alunos, né, para contextualizar o tema, porque é importante, né, porque eu acredito que se a gente chegar lá e só jogar para eles fazerem ali o projeto, eles acabam indagando ali, perguntando, por quê? Qual que é a função disso? É só isso? Então, se a gente tento contextualizar, né, ali a questão do algoritmo, porque é importante a programação, né, e contextualizar ali a questão do robô, né, do robô aspirador, que é um eletrodoméstico ali que é usado ali, por grande parte da população, e quem não usa conhece, pelo menos, né. Depois a gente apresenta a exploração da linguagem em blocos, né, no caso o Scratch, né, a gente trabalhou com o Scratch, tem o MBlock também, eu já apresentei para eles conhecem o MBlock, mas a gente usou mais o Scratch, que é o que pede lá tem um Starlab que pede lá no Alura. Depois a gente foi, né, durante as aulas, programação progressiva do robô aspirador, né, começando com um movimento simples. Então, da mesma forma que a gente fez aqui nas aulas aqui, eu trabalhei com eles lá, movimento simples, questão de coordenada, né, plano cartesiano. Aqui, tá. Ali tem algumas imagens, né, dos alunos, trabalhei em grupo com eles, né, trabalhei em pares com eles, para ter para a gente diversificar um pouco. É tranquilo, não tenho o que reclamar dos laboratórios, né, a cidade pequena, o professor Juvenal sabe, Janiópolis é um município bem pequeno, então, e a gente tem 2 laboratórios, que tem bastante computador, chegou mais computador para a gente agora, então as escalas que os diretores ali, a coordenação tenta fazer para ajudar, que praticamente todas as aulas eu trabalho em laboratório, né, então facilita bastante, tranquilo, não tenho o que reclamar, eu vejo em vários formadores que eu já fiz ao longo dos anos aí, a gente vê muito essa questão, né, de problema com laboratório, faltas de computadores, os professores não conseguem trabalhar ali todas as aulas ali no laboratório, e nessa parte ali em Janiópolis eu não sofro, é bem bacana, né? Claro que não tem computador para, por exemplo, uma sala de 30 alunos, nem todos vão ficar no computador, mas aí eu faço em dupla, reveza, terminou, passo para o colega, tem os monitores que terminam rapidinho ali e vão auxiliar, já libera o computador. Introdução, então a gente trabalhou também em introdução, uso de coordenada para posicionar o robô no ambiente virtual, né? Aplicação da estrutura de repetição para otimizar as trajetórias. Como é uma turma de 7º ano, eu não fugi tanto do que pede ali no Alura, né? Igual a professora trabalhou com o 9º, que ela relatou aí, trabalhou com o 9º, então já dá para abrir um pouco o leque ali, use outras formas para você fazer esse movimentar. Então, eles vão saber que tem ali outros comandos. Já o 7º, eles estão ali iniciando, então eles têm um pouco de dificuldade. Então, eles usaram mais ali como pede nas aulas do Alura. Então, a gente fez a trajetória no movimento, né, ali o zigue-zague. Uso de sensores virtual a gente também fez para desviar de obstáculos. No caso ali, tem um sofá no Starlab, né, que ele pede ali, mas só que tem alguns alunos meus que a gente já vai conhecendo aqueles alunos que são mais enganjados, e eles acabam pedindo, né? Professor, pode fazer no Scratch? Eu não abro para todos, porque tem aqueles espertinhos que vai no Scratch e acaba fazendo um remix lá, copiando, baixando lá e copiando o trabalho. Então, assim, eu não abro para Scratch, faz no Start. Mas aí tem aqueles alunos que eu conheço, que a gente conhece, que realmente quer fazer um trabalho diferenciado, quer colocar um ator diferenciado. A professora falou ali do aluno ali dela que trabalha gosta do dinossauro, né? Eu tenho um aluno também que ele nunca quer fazer o projeto conforme está no Alura, ele sempre quer modificar, colocando atores ou até modificando o próprio jogo, né? Então eu abro ali para alguns alunos ali usar o Scratch mesmo, e o Starlab. E aí eu fui dando nas aulas, eu fui colocando algumas metas ali para eles, né? Na simulação, a comunicação entre o robô, né? Falar uma mensagem, ou quando bater ali no obstáculo, falar uma mensagem, colocar som. Então, eu fui fazendo junto com eles, né? O trabalho foi realizado em dupla, para colaborar, né? Troca de conhecimento. A gente sabe que tem aluno, aquele mesmo aluno que tem
tem aluno que tem dificuldade em determinadas matérias, tem aluno que também tem dificuldade ali na programação, então trabalhar em equipe também faz com que esses alunos ficam mais à vontade ali do lado de um aluno que sabe mais a programação, acaba aprendendo mais. E as rúbricas, né, que eu acabei utilizando para poder avaliar esse trabalho dos alunos. Eu tenho um videozinho aqui, igual o professor Joanir disse ali também, é complicado. Eu também acabo pecando um pouco nessa questão de fotografia, porque a gente fica tanto ali atrás dos alunos ali que eles ficam chamando toda hora e a gente acaba esquecendo da foto. Deixa eu ver se eu coloco. Isso aqui é um vídeo de um aluno meu que teve uma criatividade ali, eu filmei rapidinho e eu vou trazer. Olá, sou o Tom. Então, esse aluno aqui, ele utilizou diferente aí, né? Ele pediu para fazer no Scratch, eu deixei, daí ele trocou o personagem, colocou som, né? Então, é um aluno, é um grupo ali mais que é mais enganjado no projeto, gosta, né? Bastante, gosta de fazer coisa diferente. E a questão, assim, do grupo de estudo, né? Que é importante. Os dois professores que apresentou na minha frente, muita coisa a gente compartilha, a gente, né, fala assim, poxa, não acontece só comigo, né? A gente vê que também tem dificuldade, questão de material, dificuldade em questão de aluno, né, na sala, alguma dificuldade ali, por exemplo, eu fiz esse trabalho que o professor falou da gangorra aí, então realmente demora, não é só aquelas aulas que tá lá no RCO para fazer, demora, porque até eles montarem tudo certinho, né, a questão de colar o material, então a gente, né, é importante nessa troca aí de informações, e fora que eu já colhi várias metodologias diferenciadas ali ao longo desse tempo de formadores que eu faço, vendo a aplicação de cada professor. É isso aí. Parabéns, Jean. E assim, parabéns para o seu aluno, né? Que ideia legal de botar aquele somzinho da batida. Eu não pensei nisso, tá? Eu já vou falar aqui, vou copiar para os próximos anos, tá? Já saiba disso. Vou salvar ali. Então, e o interessante é assim, né, professor? Tipo assim, por isso que assim, a gente, claro que não é no primeiro ano, vai algum tempo para a gente ficar melhor na programação também. Mas, assim, você vê que sexto e sétimo ano, por exemplo, eles querem fazer coisa diferente, mas eles esbarram ali, né? Eles não, então eles chamam o professor, queria colocar tal coisa, né? Então é hora da gente ir lá e mostrar e colocar para eles para incentivar, né? Então, assim, no começo eu sofria com isso, porque às vezes o aluno falou, professor, mas se eu quisesse fazer tal tipo de coisa, ixi, rapaz, então eu ia me aperfeiçoar, ver em casa, quebrar a cabeça, né? Mas ali hoje eu já estou no meu quarto ano aí de programação com eles aí, então alguma coisinha a gente sabe, consegue levar com eles ali, como esse som, o professor quer colocar som, então a gente vai, vamos lá, vamos tentar fazer junto. Parabéns, prof, pelo seu relato de apresentação. A minha cidade natal, né? Então, assim, já tem um pouquinho. Pessoal, então, parabéns a todos que apresentaram hoje, tá? Todos os trabalhos são maravilhosos, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua temática, cada um na sua realidade, né? Acho que o mais legal é isso. A gente viu várias realidades diferentes, né? Realidades de colégios com muito aluno, colégios, assim, igual o professor Johnny falou, de alunos que vêm da periferia para estudar, e um colégio que é um pouco do interior, né? O Juniópolis ali é um pouco do interior, mas é um colégio que é bem estruturado, que tem, né, um espaço para o professor poder trabalhar bem. Então, parabéns que vocês fez pelo relato de vocês, tá? Ficou muito bom o relato, depois eu vou corrigir para deixar para a semana que vem. E, pessoal, agora eu vou para vocês. Alguém tem alguma pergunta para os nossos apresentadores? Vocês combinaram, né?
Vocês não perguntam nada, nem na vez de vocês também ninguém pergunta. Tá bom. Tô vendo isso daí, tá? Compartilhamento dela aqui. Peço perdão pela minha internet mais uma vez. Então, nós queremos chover nosso formulário de avaliação dessa reunião. Vou colocar no chat para vocês. Lembrando que nós somos a turma NF, tá? Das 19 horas. E o nosso tema é programação e robótica. E, pessoal, semana que vem, então, é a nossa última semana, tá? Mas, o seguinte, todos vocês têm que entregar o relato de apresentação. Então, quem ainda não conseguiu realizar, né, dá uma adiantadinha aí, tenta dar um gás, conseguir entregar o relato bonitinho para mim, tá bom? E aí, na próxima terça, todos que não apresentaram hoje vão apresentar. E Joanir vão estar aqui para dar o feedback para vocês também. João Alexandre, turma TA, tá? Sobre as boas práticas, tá? Pessoal, esse slide que eu devia ter tirado, mas eu até deixei para falar com vocês, né? Então, lembra que tem aquele slide das boas práticas, que você tem que colocar lá, né, os documentos do aluno, né, autorização e tal. Se você ver, tem alguns aqui que eu já estou dando uma olhadinha, teve gente que não apresentou hoje, que eu já olhei o relato de implementação, eu vi que está bem legal. Então, assim, eu vou mandar para alguns de vocês algumas mensagens ali sobre as boas práticas. Eu posso indicar até 3, então, eu posso indicar até 3 por turma a seleção. Então, né, eu vou indicar aí alguns de vocês e, né, espero que vocês queiram participar das boas práticas. É uma atividade legal, é uma atividade que você é colocado em destaque. Paraná todo pensa assim, poxa, o Paraná inteiro vai vir, todos os formadores, todos vão vir ver esse meu material, que eu produzi em sala de aula. Então, né, é algo, querendo ou não, né, até um pouquinho de orgulho para nós. E, pessoal, é isso, né, vamos para o nosso print de encerramento. Então, missão cumprida por hoje, pessoal. Obrigado pela energia, pelo engajamento de cada um de vocês. Vou interromper aqui, vou organizar minha tela. Seguinte, tá? No 2, cada um está no emote aí do nosso Meet. Eu falei no 2. De novo. 1, 2, 3 e foi. Aê, pessoal. Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, boa noite.